Olá, torcida tricolor, como vão? Todos bem? Esperamos que sim, né? Todos bem. Então vamos às nossas notícias do jogo, do pré-jogo, né? Um pré-jogo, vamos fazer um pequeno pré-jogo hoje de Cuiabá versus Fluminense, cujo jogo será lá em Cuiabá, tá certo? É, vamos lá. Esse time do Cuiabá é muito jovem, apesar de já ter feito algumas peripécias, né? Por aí. Na última semana, se eu não me engano, eles perderam lá na Argentina, né? Do Racing, né? Mas de qualquer forma foi com o Racing, né? Não foi contra o Olímpia, né? Por exemplo, como a gente perdeu. Enfim, ele é um time jovem, como eu falei, não tiveram muitos jogos entre Fluminense desculpa, Cuiabá e Fluminense, tá certo? É, o que acontece? Eles hoje, eles têm lá 41 gols no campeonato deles lá, né? Em 18 jogos. Mas a gente tem que ver o seguinte, tem 41 gols, semana passada perdeu lá para o Racing, enfim. 41 gols no campeonato deles não significa dizer que, por exemplo, é um campeonato igual o Carioca, que nem é tão bom assim, mas assim, tem quatro grandes, né? Ou Paulista, ou mesmo Brasileirão, né? É, vamos ver que lá existem vários jogadores que o Everton, por exemplo, de São Paulo, alguns jogadores que meio que foram esquecidos, né, pelos outros times aí, enfim, eles estão lá no Cuiabá, né? Você vai, de repente, vai olhar a partida assim, e vai lembrar assim, ué, eu conheço esse jogador de algum lugar, ah, sim, jogou no São Paulo, é, e outros jogadores lá também, vários outros jogadores. Mas o que acontece? O Fluminense, né, já foi direto, né, na viagem lá, foi direto da viagem que perdeu de 3-0 e aí é um ponto impactante, né? Segundo a apuração que eu tive lá e vendo outros colegas falando, que são setoristas, né? Pelo GE, pelo Globo Esporte ou o Globo, lá no ambiente do Fluminense, né? Diferente de outras épocas, né? 2018, 2019, pulamos 2020, 2021, onde o ambiente era estranho, mas não se tinha muitas informações. Hoje o ambiente é meio esquisito mesmo, muito ruim. Tá todo mundo meio desanimado, tendo em vista esses últimos resultados, né, que o Fluminense teve, né? Perdendo de 3-0, empatando com o Santos de 0-0, ficamos no e o nosso comandante dizer que não sabe por que perdeu, né? Enfim, isso é muito estranho. Tudo isso é muito estranho, né? Mas bom, ao provável time do Fluminense. Eu vou colocar ele aí na tela para vocês, tá? Porém, antes, né, contudo, todavia, gostaria de pedir humildemente que vocês assinassem o canal que não foi inscrito, é, colocassem lá, assinassem o sininho da notificação, né, ativasse o sininho da notificação, compartilhasse o vídeo, né, com outros amigos tricolores para que a nossa comunidade cresça, né? E vamos voltar ao assunto. Antes de falar sobre mostrar agora, eu ia mostrar agora a escalação provável, tá certo? Eu queria falar o seguinte, o Netflu colocou o seguinte, assim, numa reportagem lá, cujo título é Provável time do Fluminense. O time pode ter duas mudanças, será? Vamos ver, né? O técnico do Fluminense, Abel Braga, não deu muitas pistas do time que enfrentará o Cuiabá esse sábado, às 21 horas. Aliás, é outra informação. 21 horas na Arena Pantanal. Você sabe que lá tem uma diferença, né, de horário. Então lá são 22, serão 22 para eles e para a gente é 21. O elenco inteiro treinou sem limitação e o portal GE colocou suas dúvidas na equipe principal. Curiosamente, Luiz Henrique, que segundo o programa do Globo Esporte, poderia começar
jogando, seguiria no banco de reservas. Nonato e Pineda têm chance de ganhar a vaga de Iago e Cris Silva, respectivamente. Mas então vamos à nossa escalação que eu vou colocar aí na tela para vocês. Tá certo? Vamos lá. Bom, provável time. Fábio, né? E apesar de ter tomado os 3 gols, eu acho que ele no último jogo ele não teve culpa, né? David Braz, Manuel e David Duarte, que poderia ser o Nino, tá certo? Poderia ser o Nino aqui. E, curiosamente também, e agora eu falo, curiosamente, o GE está colocando o Pineda na ala direita, né? No lugar do Calegari, provavelmente o Calegari deve ter sentido alguma coisa, não tem condição de jogar, e o Pineda pode ser colocado ali, né? Enfim. Do outro lado, o Cris Silva, mas assim fica a dúvida, Calegari ou Pineda? O que vocês acham? Eu não tenho. Abel já deixei de ficar achando qualquer coisa, porque Abel é complicado, mas vamos seguindo. Cris Silva, né? Ou Pineda, que assim, eu acredito que eles colocaram aqui Cris Silva ou Pineda, porque se o Calegari puder jogar, eu acredito que o Pineda ou vai entrar ou vai ficar como segunda opção para o segundo tempo, por exemplo. Vamos ver. André, Iago lá, Felipe, mas eu preferiria a opção que eles colocaram aqui, que é o Nonato, tá certo? Preferia muito mais. Não sei por que esse rapaz não vem jogando. Às vezes o Abel ele começa a vamos dizer, encasquetar com certas coisas que não dá para entender. Ok, vamos lá. Seguindo, Ganso, né, unanimidade. Apesar de também não ter ido muito bem no jogo do último jogo, né? Mas é Ganso, né? Arias ou Luiz Henrique, que como disse vai ficar no banco, poderia entrar, né? Eu colocaria ele, tendo em vista que o Arias também não foi muito bem nos últimos 2 jogos. E o Cano, né? Que também não foi bom, mas também quem que a gente vai botar? O Fred? Não vejo o Fred como opção mais não. Sinceramente, com todo o respeito que eu tenho em relação a ele, tá? Não vejo ele como outra opção. E além do mais, meus amigos, quem nós temos melhor aqui? William Bigode, para botar no lugar do Arias? Realmente muito complicado o William Bigode. Bom, como é o nome do outro rapaz lá? O Natan no lugar do Ganso. O Natan é aquela coisa, né? A gente acha que ele tem que ter mais vamos dizer assim, mais jogos, né? Mais jogos, mais frequência. O problema é que, assim, você vai botar o Natan que não vem bem, será que ele vai atuar bem? Não sei. Eu realmente teria uma dúvida aqui. Eu preferiria entrar com o Ganso. Aí, conforme for a partida, aí a gente vê o que a gente faz. Agora, a gente sabe que até julho a gente não consegue mais inserir mais ninguém, né? Porque fechou a janela de transferência, né? Então, assim, tá muito complicado, né? Porque o Fluminense, eu não sei se a gente consegue, se bem que acho que a gente consegue comprar ou adquirir ou comprar o passe do jogador no próprio Brasil. Se ele não tiver, parece que tem uma regra, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, tem uma regra que se o jogador não tiver jogado mais do que 7, ou o limite é 7 partidas pelo próximo, ele consegue atuar no campeonato. Acho que é isso, né? Tem uma situação dessa aí. Mas enfim, também aqui no Brasil, quem que a gente vai... É muito complicado, as pessoas falam muitas coisas. Por exemplo, falaram do Diego Costa lá no Fluminense. Eu conversando com os colegas e apurei também, verifiquei... O que acontece? Assim como outros jogadores, o Diego Costa foi oferecido para o Fluminense. Acontece que o salário mais alto hoje no Fluminense, acho que se não me engano, é o Fred, que é 500 mil, e mais um outro lá. Nem um Ganso está ganhando tanto. Acho que é 400 mil. O Diego Costa, ele ganha mais de 1 milhão. Então, assim, o Fluminense não vai ter como pagar esse salário. Não tem, segundo o Mário Bittencourt, a gente não sabe, tem baseado no que o Mário Bittencourt fala, as contas não vão bem. Então, como é que a gente vai trazer o Diego Costa? Não tem a mínima condição.
enfim. Mas voltando aqui para a partida, então esse é o time principal aqui, né? Poderiam haver variações? Poderia. Mas eu acho que o Abel não vai fugir muito disso aqui. No máximo o Calegari ali no lugar do Pineda que o GE botou. Né? O Cris Silva vai ser mantido. O problema é que o Cris Silva ele não é bom no desarme, não é bom na marcação. Enfim, ele não é um jogador que eu goste, por exemplo. Aliás, que a maioria da torcida não gosta, né? E pelas estatísticas e pelos gols os jogos que vocês também têm acompanhado, tenho certeza disso, todos os gols foram por ali. Quando tem um Bigode, o Bigode ainda consegue desarmar, que ele é bom nisso, pelo menos, né? O Bigode consegue desarmar umas jogadas. Existe uma maior proteção. Então essa ala aqui, ela não fica tão descoberta. O problema é que a gente não pode ter assim um jogador desse jeito assim, entendeu? Ele custou muito caro para não jogar nada, é aquela coisa. Será que ninguém viu? Enfim, não é hora de falar sobre isso, é hora de falar sobre o jogo. Eu espero sinceramente que esse jogo contra o Cuiabá seja uma redenção. Por quê? Do jeito que está o ambiente hoje no Fluminense, como eu estava falando, retomando esse assunto, o ambiente hoje no Fluminense, pelo que consta, pelo que todos os setoristas falam, o ambiente está muito ruim, muita desconfiança, muito ruim. Então, assim, um pontinho de empate seria bom? Até seria, porque é em casa, seria jogo fora de casa. Mas, assim, eu acho que para a equipe tomar um fôlego, até para o próximo jogo, que é bem importante, né? Contra o Vila Nova, lá pela Copa do Brasil, eu acredito que se eles ganhassem, e ganhassem bem... quanto bem, Amadeu? Quanto bem você está falando? Não sei bem. Se for de 1-0, mas o time ganhar muito bem, todo mundo suar a camisa, como está ali na capa do meu vídeo lá, que eu mostro o Ganso suando, e é essa postura que a gente quer. Se o time vier dessa maneira, eles ganham bem. A gente vai achar que eles ganharam bem. Entendeu? Agora, pô, foi 2-0, mas o time ganhou sem querer, tipo bola parada, gol. É bom também? Ganhamos os 3 pontos. Mas assim, e o Cris Silva continuar com os mesmos erros, né? O Ganso continuar perdendo bola. Se o Martinelli entrar, por exemplo, no lugar do Iago e perder bola, perder gol, não adianta. A gente vai ficar com raiva do mesmo jeito. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que botar realmente o coração na ponta da chuteira, que é uma frase antiga pra caramba isso, mas eu acho que vale a pena, porque o Fluminense tem que encarar todos os jogos agora como decisão. Assim como vai fazer na Sul-Americana, no Brasil, no Brasileirão, na Copa do Brasil também. O Fluminense precisa de quê? De ganhar os jogos para ter a grana e a notoriedade de clube grande como sempre teve. Porque senão vai ficar da forma que está, os jogadores vão perder a confiança, daqui a pouco está todo mundo saindo. E é isso, entendeu? Eu acho que tem que ganhar. Tem que ganhar para todo mundo, para o ambiente melhorar e a torcida acreditar mais no time. Para que quando eles venham jogar aqui, não só seja os 20, 22 mil torcedores, mas que vá mais, que enche aquele Maracanã. Entendeu? Que enche o Maracanã. Qual o limite? 66? 62? Sei lá. 66. Ou se não puder, por causa da equipe adversária, que seja meio a meio, ou mais do que meio, 70% para o Fluminense. Mas isso o time só vai conseguir se ganhar. E ganhar bem. Entendeu? Se ganhar bem. Se ficar de palhaçada, a gente vai ganhar, a qualquer momento a gente faz gol, vai tomar. E aí vai ser mais vergonhoso ainda. Né? Eu ouvi dizer que o Abel estava preocupado com a volta no domingo para o Rio de Janeiro. Não tem que preocupar com a volta, a gente tem que preocupar em ganhar. É essa a preocupação do Abel, ganhar o jogo. É a única preocupação. E chegar aqui, chegar para todo mundo ser abraçado pela torcida. É isso que é necessário. Bom, mas essa foi a minha opinião. Eu gostaria de saber de vocês, gostaria que vocês escrevessem nos comentários qual é a opinião de vocês, né? O que vocês esperam para esse jogo, né? Qual o placar? Por favor, escrevam nos comentários qual o placar de vocês e vamos assistir o jogo, né?
e após eu devo fazer um pós-jogo, né, um comentário e tal. Se não der hoje à noite, amanhã de manhã eu vou estar postando o vídeo, ok? Então, fiquem todos com Deus e fui!